Olá, as repercussões ontem de eu ter lido um texto do general Marco Aurélio foram as melhores possíveis, o que me encoraja a dar voz a outros amigos que me escrevem. É muito comum, é muito comum o pessoal mais jovem se referir a nós veteranos, pessoal mais velho, sobre certos fatos da República, como, por exemplo, a Revolução ou contra-revolução de 64. Então é muito comum você dizer, você é de um outro exército. No seu tempo os generais eram diferentes. Ou no seu tempo. Sempre fazem essa referência e muitas vezes se lembram do famoso general Newton Cruz e seus arroubos, né? Somente diante da imprensa maldita. Mas o general que hoje me escreveu é o meu amigo Mainardi Marques de Santa Rosa. Não vou fazer inconfidências ou confidências, mas ele fez uma série de projetos muito interessantes, infelizmente, todos arquivados no Estado-Maior do Exército por preconceito. Entre ativa e reserva sempre há um preconceito. O pessoal da ativa não permitindo que o pessoal da reserva faça uma série de coisas, como, por exemplo, usar uniformes em solenidades militares ou Dia da Pátria, essas coisas. Enfim, não foi para isso e nem é para isso que eu não vou ficar comentando. O pessoal da ativa hoje, né, que está na ativa hoje, se esquece de que um dia vai estar do nosso lado, vai engrossar a nossa reserva, serão veteranos. Mas não tem jeito, isso já vem dos tempos, né? Quem lê livros de histórias sobre os pracinhas, né, quando chegaram da Itália, todos condecorados, todos heróis, que foram discriminados pelo pessoal da ativa naquela época. E eu não vou falar sobre isso não, porque está no livro de histórias e a conversa seria muito longa. Eu queria ler esse texto que o general Santa Rosa me mandou, Reminiscências Castrenses, que justamente fala nisso que vocês tanto jogam na minha cara. Mergulhão, você é de um outro exército, você é de um outro tempo. E, como prometido a vocês, passo a ler o texto do meu amigo General Santa Rosa. Em 1963, a barbearia da Escola Preparatória de Campinas era uma fonte de fecundas narrativas da tradição castrense. O barbeiro tinha um filho que acabara de ingressar na escola e animava-se a contar curiosidades escolares vividas desde o tempo da preparatória de São Paulo. Enquanto esperava a minha vez, isso Santa Rosa falando, ouvi o caso do oficial de dia que não tinha autorizado um pai de aluno de passagem pela cidade a visitar o filho fora do expediente por ser paisano. Paisano é como nós militares chamamos o pessoal civil ou em traje civil. O tenente alegava preservar o jovem em formação da corrupção inerente ao meio civil. Infelizmente, o visitante era um general à paisana que lhe retribuiu com a transferência para Mato Grosso. Vocês não sabem como era Mato Grosso nos anos 60. Aliás, o Brasil todo, naquela época, era bem diferente do modernismo de hoje. Outro episódio se deu em 1964.
no salão de provas da AMAN, quando um companheiro percebeu que o cadete ao lado consultava uma cola oculta sob o papel pautado das respostas. Avisado, o coronel professor, na função de fiscal, recolheu a prova e mandou o transgressor apresentar-se ao seu comandante de subunidade. No dia seguinte, o boletim acadêmico publicou o desligamento dele, que constava entre os 10 primeiros espadins da turma. Eu aqui faço um parênteses, lembrando que na CPMI que corre no Congresso, o general G. Dias, ou Gonçalves Dias, foi desnudado de um dos seus muitos pecados, o de ter colado numa prova na AMAN quando cadete. E, em vez de ter sido expulso, deram apenas uma cadeia no cadete. E ele chegou a general, sinal dos tempos. Daí o texto do general Santa Rosa, Reminiscências Castrenses. Vou continuar a leitura. O rigor desses exemplos retrata a mentalidade da época e demonstra o zelo escrupuloso que havia na preservação dos valores morais. Passados 30 anos de serviço, pude assistir como subchefe do gabinete do ministro ao início da metamorfose de conceitos antes tidos como referenciais pétreos. Sob pressão política do governo FHC, a instituição passou a desenvolver mecanismos de defesa que transigiam com valores inegociáveis. Nessa fase, o ex-chefe de doicode do 2º Exército, coronel Brilhante Ustra, na reserva, foi submetido à inclemente devassa midiática e judicial sem que jamais surgisse prova dos excessos de que era acusado. Embora sob discreta proteção jurídica, sua reputação como militar e cidadão foi relegada à própria sorte. Seguiram-se os casos Avólio e Fayad com o mesmo tipo de desfecho. Nos 3 casos, a instituição limitou-se à estratégia de ação retardadora a fim de evitar o combate decisivo. No entanto, o processo de emparedamento continuou implacável. Os comandantes militares de áreas perderam a liberdade de ação para decretar prontidão e empregar tropa. Depois, a restrição foi estendida ao próprio ministro. A acomodação pragmática que se seguiu resultou em prejuízo do espírito de corpo, fazendo minguar o sentimento de solidariedade corporativa. Em 1998, durante os trabalhos de criação do Ministério da Defesa, dizendo o general Santa Rosa, fui designado representante do Exército na comissão que elegeu as atividades comuns às forças singulares passíveis de integração. O clima de disputa corporativa que se criou enfraqueceu as instituições do Estado-Maior das Forças Armadas, deixando-os à mercê da Casa Civil. O Ministério da Defesa foi criado por medida provisória, elaborada sem a participação dos chefes militares, sob inspiração da doutrina do controle civil objetivo de Samuel Huntington, um eminente scholar globalista da Universidade de Harvard. Os comandantes das Forças Armadas foram recalcados para o 2º escalão, perdendo o canal de acesso ao comandante supremo, chefe do Poder Executivo. Contudo, o efeito mais alienante foi terem confiado ao ministro a atribuição dos assuntos de natureza política para aliviar a agenda do alto comando. Em 2006, continua o Santa Rosa, assumi a Secretaria de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, quando pude comprovar a falta que faz ao país o Conselho de Segurança Nacional, extinto pelos constituintes de 1988. Senti a politização
de grande parte da diplomacia brasileira, também impregnada de um viés entreguista. Foi difícil reverter o humilhante projeto do protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. A inteligência estratégica descobriu, já em final de tramitação, o projeto de resolução da ONU sobre os direitos dos povos indígenas, impulsionado pelo embaixador brasileiro em Genebra, sem consulta à defesa. Como incluía preceitos inconstitucionais, foi possível intervir a tempo de evitar um mal maior, e o compromisso foi assinado com ressalvas. Estados Unidos, Canadá, Rússia, Austrália e Nova Zelândia, que são detentores de minorias, não assinaram o documento. O Brasil, apesar de possuir um maior número de interesses vulneráveis, portou-se como protagonista da iniciativa. Igualmente, surpreendeu-nos o projeto de lei de ordenamento territorial do Ministério da Integração Nacional, baseado em um trabalho encomendado à Universidade de Brasília, que retalhava o território em zonas de interesse social das minorias indígenas, quilombolas, sem terra e outras. Deram-nos 15 dias para opinar. Como omiti os aspectos econômicos e de defesa, solicitei 6 meses para o estudo, o que terminou determinando seu arquivamento. Enquanto isso, eram criadas várias terras indígenas, inclusive na faixa de fronteira, cujo processo dispensava a consulta ao Ministério da Defesa. Manifestei-me contra a demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, fato que, somado aos demais, levou à minha exoneração. Curiosamente, o episódio fluiu como normal e sequer constou na agenda do alto comando. Após 5 meses, adido, sem cargo na força, assumi o DGP, Diretoria-Geral do Pessoal, em março de 2008, onde pude contribuir para a revitalização de atividades do interesse da dimensão humana. Contudo, no segundo semestre de 2009, sobressaltou-nos a intenção do governo de impulsionar o PNDH3 com o projeto da Comissão da Verdade. O assunto preocupou o alto comando do Exército e envolveu o Ministério da Defesa. O ministro negociou uma fórmula palatável que consistiu em estender as investigações ao governo Vargas, para evitar o foco no governo militar. Como os possíveis investigados do Estado Novo não mais existiam, considerei a solução insuficiente, mas ela foi acatada pela maioria. Inconformado, fiz vazar nas redes sociais, por meio do amigo Paulo Chagas, o alerta de que a malfadada iniciativa podia degenerar em comissão da calúnia. Com a repercussão, o governo determinou novamente a minha exoneração do cargo para servir de exemplo. A decisão foi recebida com indiferença no âmbito interno, como expresso por um companheiro 4 dias depois. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Fui para a reserva no dia 30 de abril de 2010, com a consciência tranquila. Em meados do ano 2000, fui convidado por um amigo a assistir à formatura do filho em uma faculdade particular de Direito no Distrito Federal. O discurso de 20 minutos do paraninfo, ex-ministro Marco Aurélio, do STF, primou pela retórica brilhante e conteúdo indecifrável. Seguiu-se a chamada nominal dos formandos, com torcida organizada ao estilo chacrinha. O mais chocante, porém, foi a constatação do fosso antropológico criado entre as culturas civil e militar da sociedade. O ambiente acadêmico perdera as referências da tradição, do respeito e da dignidade. O efeito geracional fatalmente cria impacto nas instituições militares em face do rodízio contínuo dos quadros. Com ele,
ocorrem as virtudes e fraquezas da nova geração, incluindo na cultura institucional, inclusive na dimensão da saúde. Foi assim que surgiram os casos de rabdomiólise, parecendo relevar uma tendência de queda da rusticidade biológica. Mas as novas lideranças certamente são mais eficientes, porém pragmáticas. A produtividade institucional aumentou. O processo alienante iniciado nos anos de 1990 forçou a instituição a abrigar-se em uma espécie de refúgio psicológico vulnerável. Submetida a uma crise como foi a de 8 de janeiro, a reação era previsível. Não obstante, tenho esperança na vocação patriótica da força. A catarse em curso pode revivecer os valores anímicos do espírito de corpo, do estoicismo, do espírito militar e da solidariedade corporativa. O Brasil ainda depende da vigilância militar para preservar a harmonia política e social.